Falávamos há pouco do papel de cada um diante dessa situação da dengue. O nosso é de informar, de prestar serviço e tanto melhor que pelas mãos, ou nesse caso aqui pela voz, dos profissionais. E quando a gente chega à casa dos 700 casos confirmados de dengue em 60 dias aqui em Matão, é um contingente alto, preocupante. O nosso dever de informar e proporcionar a informação a vocês se torna ainda maior. E vamos cumprindo com esse nosso dever. Dessa vez, ouvindo o Dr. Bernardino Souto, que é médico generalista, especialista em epidemiologia, para a gente tratar sobre a questão da dengue, não só no nosso município, mas da dengue enquanto doença, como ela se manifesta, como evitar, particularmente, por exemplo, a questão do que medicamento utilizar, em especial as gestantes aí também, tem um pouco para todo mundo aí, não vá pensar que você sabe tudo, não. A gente sabe sim como é que ele reproduz, como é que tá, mas tem muita coisinha menor aí e importante que a gente não sabe não. E por isso toda a informação é sempre bem-vinda. Dr. Bernardino Souto, muito obrigado, bom dia. Bom dia, um abraço a você e nossos ouvintes. Um prazer tê-lo com a gente, apesar das circunstâncias, que todo médico sempre vem para falar de uma doença. Mas então, só que tem o lado bom da história, o que é? O lado bom é a gente ter a oportunidade de ouvir quem sabe, não mais conselheiros de internet, médico de internet, né, doutor? Pois é importante uma boa informação, né? Médico de internet que agora aumentou, né? A legião dos cientistas políticos, né? Quando o assunto era política, agora aumentou o número daqueles que entendem de míssil do Putin, que ele sabe explicar aquilo que ele nunca viu na vida, e muita gente que prescreve remédios para comadre. Olha, comadre, toma não sei o quê. Não, isso. pelo amor de Deus, gente, deixa para os especialistas. Então, por isso que nós vamos conversar sobre dengue. É um número alto para uma população como a de Matão nos últimos 60 dias, 700 casos, não, doutor Bernardino? Na verdade, a dengue, ela faz epidemias, assim, explosivas às vezes, né? Porque o mosquito está aí, sempre circulando, né? E aí, em alguns momentos, ele alcança uma oportunidade melhor de voo, de reprodução e de acesso às pessoas, e pode eventualmente acontecer mesmo epidemias explosivas de dengue, a não ser que a gente consiga efetivamente combater o mosquito da maneira que a gente possa impedir a que ele leve ao adoecimento de muita gente em prazo muito curto dessa forma. O senhor acredita que um dia a gente vai controlar definitivamente? Já até aconteceu aí, depois voltou, um mosquito, eu disse assim, o homem foi à lua, inventou tanta coisa, mas não matou um mosquito. Na verdade é o seguinte, a dengue ela foi extinta do país no começo do século passado e voltou novamente agora na década de 80, né? Então, se a gente reformular os nossos modelos de planejamento urbano, de drenagem de água, de educação popular para a saúde e várias outras coisas, a gente tem possibilidade de fazer com que a situação seja bem mais tranquila, né? Então, na verdade, existe um descuido mesmo, né? Tanto das pessoas quanto das políticas públicas em relação a esse tipo de assunto, permite que a situação fique persistente dessa forma. Ainda mais em áreas urbanas altamente ocupadas e o costume brasileiro de concretar tudo vira concreto dentro das cidades, isso facilita também, quer dizer, há todo um histórico aí favorecendo nessa modernidade a procriação do mosquito, né? Até nisso, na parte urbanística aí, né, doutor? Porque o planejamento urbano, ele é muito mais interessado ao capital do que à qualidade de vida. Sim, né? Sim, verdade. As pessoas vivem em condições em que muitas delas não conseguem ter acesso a uma informação adequada ou mesmo a um cuidado adequado das coisas, né? A gente joga garrafa PET para qualquer lugar, lata velha em qualquer lugar, né? Tem pessoas que são capazes de tomar um refrigerante ou uma bebida e jogar no meio da rua de qualquer jeito o copo ou a garrafa, e aí isso aí começa a acumular água parada, e aí o mosquito reproduz e a dengue vem como consequência. O pior é que nós estamos num período em que gripes, resfriados, covid, dengue, muitas vezes elas se assemelham. Eu queria que o senhor dissesse então, quais são os sintomas da dengue e qual, se é que existe, o sintoma que diferencia realmente a dengue das demais, de modo a que você vai dizer, não, isso aqui é dengue.
Tem algum? Olha, a dengue é o seguinte, dengue geralmente ela começa subitamente. A pessoa dorme sem nada e já acorda com febre, com dor no corpo, dor de cabeça. É uma doença de início muito agudo, muito súbito, e ela quase não cursa com sintoma respiratório. É muito difícil dengue com sintoma respiratório. O que é mais comum com dengue é dor muscular, dor nas juntas, dor de cabeça, febre alta. Enquanto que gripe, por exemplo, dá muito sintoma respiratório, né? Muita coriza, muita tosse, coisa que não é comum acontecer em dengue, né? Existem outras doenças que podem confundir muito com dengue também, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, da mesma forma, que é, por exemplo, chikungunya e zika vírus, né? Então a diferença é que chikungunya, a febre não costuma ser tão alta quanto a febre de dengue, e zika, por exemplo, às vezes dá até com febre baixa. A chikungunya dá uma dor na junta intensa demais, o que não é comum em dengue. Dengue é mais comum dor muscular. E zika vírus, por exemplo, dá muita coceira no corpo, vermelhão, o que também é bem menos frequente de acontecer com dengue. Zika... Então, quando a doença vem com febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, até que se prova o contrário, nessa época do ano é dengue. A zika e a chikungunya também são derivadas ou trazidas, vamos dizer assim, pelo mesmo mosquito. Exatamente, o mesmo mosquito, o mecanismo de transmissão é o mesmo, só que são vírus diferentes e causam doenças diferentes. E elas têm circulado juntas, né? Então a gente tem visto dengue, mas a gente tem visto também chikungunya e zika vírus circulando na mesma época, no mesmo lugar, né? Obviamente que dengue a gente vê com mais frequência nesse momento, mas nós já tivemos recentemente, por exemplo, epidemias de chikungunya em outros lugares aqui no estado de São Paulo, e é possível que ao longo dos anos a ocorrência de chikungunya e zika possa aumentar em relação ao que vem acontecendo atualmente, mas é transmitida pelo mesmo mosquito, se evita da mesma forma, e são doenças importantes. Uma mortalidade um pouco menor do que dengue, mas são doenças importantes que também podem trazer problemas sérios. No momento, vocês têm atendido casos, quanto a chikungunya e zika, quero dizer, vocês têm percebido um aumento de casos também? Tem aumentado, porque zika vírus e chikungunya são doenças que entraram no país e na nossa região bem mais recente do que dengue, né? Dengue, nós já estamos com dengue aí desde a década de 80, mas zika vírus e chikungunya é de 10 anos para cá, 5 anos para cá, é que a gente tem visto maior número de casos. Então a tendência é aumentar esse número de casos de dengue e chikungunya ao longo dos próximos anos, porque ainda tem muita gente no país que não teve contato com essas doenças, portanto não está imunizada, né? E aí poderá ainda adoecer nos próximos anos, né, de dengue e chikungunya também. Certo. Outro dia surgiu aqui uma dúvida que a gente falava aqui, alguém havia afirmado que esse mosquito Aedes aegypti, ele pica principalmente a parte dos joelhos para baixo, as pernas da pessoa e tudo mais. Era uma dúvida que a gente tinha aqui durante o programa. A pergunta caberia bem melhor aí para um biólogo e tudo, mas o senhor também não está nessa questão aí tão distante assim dessa informação. Faz sentido isso? O mosquito, ele tende a picar geralmente a pessoa da cintura para baixo, doutor? Faz algum sentido isso? Não, faz sim, sabe? Na verdade ele pode picar qualquer região do corpo, mas é mais frequente ele picar as regiões mais baixas, né, do joelho para baixo, porque ele é um mosquito que costuma voar baixo e ele costuma ficar muito escondido em lugares escuros, né, cantos escuros da casa, debaixo de mesa, debaixo de armário. E aí, quando a pessoa passa por ali, ele tende a picar a partir da localização de onde ele vem. Mas é mais frequente mesmo a picada acontecer nas partes mais inferiores das pernas. Mas pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na cabeça, dos braços, isso pode acontecer. Mas nem todo mosquito está contaminado, nem todo mosquito, ainda que seja o Aedes, é portador do vírus, é bom lembrar. Isso é verdade, mas olha, do jeito que a dengue vem no Brasil, já como anda desde a década de 80, vai ser difícil a gente achar mosquito não contaminado com o vírus da dengue, né? Então, realmente depende do vírus estar contaminado para ele conseguir transmitir a doença.
mas a prevalência de mosquito contaminado no Brasil é muito alta. Como é que ele... Bom, quanto tempo esse vírus se mantém no corpo fazendo aí um estrago na pessoa, doutor? Olha, geralmente o vírus fica no máximo uma semana dentro do corpo de uma pessoa. Sim. Porque assim, a pessoa recebe a picada do mosquito, o mosquito transmite o vírus, no prazo de uma semana, 12 dias depois disso, a pessoa fica doente. E aí o vírus dura dentro do organismo da pessoa mais ou menos uma semana, que é o tempo de duração da doença. E se a pessoa for picada por um mosquito nesse prazo em que ela está doente, nessa primeira semana, aí ela contamina o mosquito. E o mosquito contaminado, daí mais ou menos 1 ou 2 semanas, ele também poderá transmitir esse vírus para outras pessoas, né? Inclusive para os ovos dos filhotes. Os filhotes do mosquito já nascem contaminados, né? Então... tem isso, então? O problema é esse. O problema é que o mosquito que é contaminado, ele fica contaminado até o fim da vida dele, né? Ele não fica livre do vírus e ele transmite o vírus para os ovos. Então ele põe os ovos nas vasilhas, já mesma vasilha. E aí o ovo já tem o vírus. Aí mesmo que essa vasilha fique seca por muito tempo, um ano seca, o ovo fica ali e na hora que entra água nessa vasilha, o ovo eclode novamente, liberando o mosquito já contaminado. Por isso que há essa sucessão de anos seguidos em que o mosquito... Então ele mantém o vírus. Olha o que é a natureza, não, doutor? Um ano ali quietinho e... Se o ovo ficar lá ressecado na vasilha, às vezes até 1 ano, se der uma chuva, encheu essa vasilha d'água, o mosquito pode nascer ali e já nascer contaminado. Que coisa! Então não basta só eliminar, vamos dizer assim, jogar água limpa, que pode ser um criador. O certo é lavar essa... ou descartar, melhor ainda, esse recipiente, então. Tem que eliminar completamente esses vasilhames, né? Tem que eliminar mesmo, não tem como a gente tratar isso como uma coisa que pode deixar ali porque está seco, não. Tem que eliminar. E se for um vasilhame que não tem como eliminar, sei lá, um coxo de passarinho, alguma coisa desse tipo, todo dia você tem que lavar e passar uma bucha por dentro para tirar os ovos do mosquito que estão ali. Olha lá, e eu aqui achando que o mosquito ia numa pessoa que está com dengue e pica a pessoa e depois ele se contamina, né, daquele sangue lá e ele vai picar outra pessoa, transmite, né, para uma outra pessoa. Achei que sempre fosse assim. Isso acontece também. Isso acontece também. Sei. Mas muito mosquito já nasce contaminado sem nunca ter picado ninguém. Que é a natureza, e às vezes invisível, né, até esses ovos não aí. Não dá pra gente ver, é difícil. Que coisa. Então tem que ter muito cuidado. Tem muito cuidado. Nesse período... Aí a gente só vê, uma vasilha qualquer jogada no canto aí. Tá seca, sem água, deixa pra lá, isso aqui não tem problema porque não tem água parada. Vai ver, ela tá cheia de ovo do mosquito ali. A próxima chuva que der, ela vai espalhar mosquito contaminado, fazendo dengue para todo lado. E quando essa pessoa chega até vocês, os médicos aí tudo, como é que vocês detectam? Tem um teste, é isso, da dengue? Tem isso. A gente leva em consideração os sintomas, né? A época em que a dengue está circulando, que geralmente dengue é mais frequente nas épocas de chuva e calor, né? Que é onde o mosquito consegue mais oportunidade. E existem exames também que a gente faz. A gente faz exame de sangue nas pessoas que pode detectar e confirmar através de exame de laboratório se aquilo é dengue ou não. E aí a gente tomar as medidas adequadas. O tratamento, toda vez que a gente suspeita de dengue, a gente já instala o tratamento adequado, né? Independente de ser dengue ou não, porque se for dengue, a gente vai dar o tratamento certo. Se não for, não vai fazer mal nenhum o tratamento. Tá. Né? Porque o tratamento de dengue é hidratação, é dar líquido para a pessoa, até que tem que fazer outra coisa. Não exige aí uns medicamentos mais pesados, antibióticos, essas coisas? Não existe nada disso contra a dengue. Inclusive, qualquer pessoa com suspeita de dengue não pode tomar anti-inflamatório, não pode tomar derivado da aspirina, porque isso pode piorar a situação. Né? Porque esses medicamentos, eles têm um risco aumentado de predispor a hemorragias. E dengue, uma das formas que dengue mata é por hemorragia.
Então, a gente não pode tomar esses medicamentos. Então, quando a pessoa está com suspeita de dengue, ela, no máximo, pode tomar um paracetamol ou uma novalgina, se ela já estiver acostumada a tomar esses medicamentos, para uma dor ou para a febre, mas não pode tomar nenhum outro tipo de medicamento diferente desses. Sim. E não existe nenhum antibiótico, nenhum remédio específico contra a dengue. Então, a pessoa com dengue leve, a gente dá hidratação e dá medicamento para dor e para febre, e não pode ser anti-inflamatória. E se ela tiver com dengue grave e precisar de hospital, aí é hidratação na veia, é tratamento de suporte, mas não existe nenhum medicamento específico que combata a dengue. Estamos aprendendo com o Dr. Bernardino Souto, médico generalista, especialista em epidemiologia, sobre dengue. Tem alguma vitamina que a pessoa pode tomar preventivamente, isto é, uma vitamina que fortaleça a resistência da pessoa, de modo a que, se ela pegar a dengue, não vai ter um impacto de sintomas tão grande, doutor? Isso também não existe, não, viu? Não. O que a gente tem que fazer é evitar a picada do mosquito. Então a gente tem que eliminar e destruir todos os vasilhames que podem acumular água parada, para não deixar o mosquito reproduzir. A gente pode usar repelente na pele para quebrar o galho, de preferência roupas de manga comprida, calça comprida, de cor clara, que o mosquito tem preferência por cor escura. Essas medidas, né? Não existe nenhum medicamento, não existe nenhuma vitamina preventiva para evitar a dengue, não. Doutor, se ele costumeiramente, tanto quanto possível, pica da cintura para baixo, seria o caso, por exemplo, da pessoa, pelo menos nos ambientes em que ela pode estar mais facilitado, mais exposta, tal, uma roupa que cubra esse corpo, no caso das mulheres, ao invés de um vestido, uma calça com, enfim, o vestuário, a roupa da gente pode de alguma forma evitar isso? Ou esse mosquito, que tem uns pernilongão, é que eu te contar que na beira de rio, quem vai pescar, como eu sou pescador, tem uns lá que furam até calça jeans, viu, querido? Né? Esse mosquito da dengue, por exemplo, meia, ele não respeita, ele consegue atravessar uma meia e picar a pessoa. Uma roupa mais grossa um pouco, protege mais. E mais clara, doutor, o senhor disse? Roupa mais clara, porque o mosquito ele é muito atraído por superfícies escuras. Se você pegar, por exemplo, se você pegar uma vasilha de água com larva de mosquito da dengue, se você projetar uma lanterna lá dentro, a larva fica toda agitada. Ou seja, o mosquito é como se ele tivesse medo da claridade, entendeu? Olha. Então, a roupa clara protege mais, e a gente deve usar uma roupa mais longa, né? Uma calça comprida, coisa desse tipo. E aí pode passar repelente em cima da roupa também. Então você pode vestir a roupa e passar repelente em cima da roupa, assim, que ajuda também a espantar o mosquito. Esse pernilongo, o Aedes aí propriamente, ele realmente tende a picar mais de dia? Exatamente. E ele pica mais durante o dia, e normalmente é no começo da manhã e no final da tarde que ele é mais agitado, que ele pica mais. Então, assim, onde tem o dia, mas não com sol muito quente e com menos vento, é onde o mosquito pode atacar mais. E por isso que ele ataca mais dentro de casa, por exemplo. Não tem dentro de casa a claridade não é demais, né? Ele tem cantinho escuro para esconder e dentro de casa não venta tanto. Sim, porque o vento atrapalha a estabilidade do voo dele, como um avião, por exemplo, né? Imagina, se você tiver com o ventilador ligado, ele não consegue voar naquele vento lá, porque ele desestabiliza. Exatamente. Por exemplo, usar o ventilador dentro de casa ajuda a dificultar a vida do mosquito. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor Bernardino. Um ventilador dentro de casa movimentando o ar vai atrapalhar a vida desse bichinho, não é? Exatamente. Mas aí você põe o ventilador mais baixo. Entendeu? Não põe ventilador no alto, põe ventilador mais no baixo, assim, que é onde o mosquito circula com mais frequência, e aí realmente você dificulta o mosquito, entendeu? Eu ia perguntar, uma das perguntas era essa, porque a gente tem que fazer a pergunta para o entrevistado, não só o básico ali e tal, e tentar pegar essas coisinhas miúdas e tal, que são curiosas e importantes. Olha aí, ó, já aprendemos mais essa, hein? Tem pequenas coisas que ajudam. Sim, não tem dúvida. Doutor, e o caso das gestantes? O que é que o senhor diria particularmente para elas? Olha, veja bem, dengue em gestante, o problema na dengue em gestante é se evoluir de maneira mais complicada, né, com hemorragia e tudo, aí pode realmente ter um problema mais sério. Mas dengue em gestante, ela normalmente não traz uma consequência tão grave quanto poderia acontecer, por exemplo,
com Covid, ou mesmo com gripe em gestante, que costuma ser mais grave, se a gestante pegar a dengue, pode ser que aconteça um parto mais prematuro, o abortamento em gestante por dengue pode acontecer, mas não é tão significativo assim. De modo que a dengue, a preocupação que a gente tem que ter em gestante é muito parecida com a preocupação que a gente deve ter em qualquer pessoa. Obviamente que a dengue leve na gestante traz menos problema. Agora, aquela dengue hemorrágica, a dengue que causa choque, a dengue grave, aí, em gestante, isso se torna um problema maior ainda. E nos idosos, doutor? A mesma coisa, viu? Porque o idoso, ele já é mais frágil, independente de ter doença, né? Ele já tem um coração mais fraco, um pulmão mais fraco, né? Então, uma pessoa dessa, diante de uma doença inflamatória aguda, pode descompensar algum órgão desse, né? Então, no idoso também, a dengue pode causar mais problema. Não porque a dengue causa mais problema no idoso, mas porque o idoso é mais frágil para poder aguentar a dengue. Entendi. Né? Com a gestante é um problema um pouco parecido, né? Entendi. A situação biológica da gestante, ela tem algumas fragilidades a mais para poder ter que ainda enfrentar, além da gravidez, uma doença inflamatória, né, aguda, igual a dengue. Sim. Então, obviamente, né, que pessoas mais fragilizadas, do ponto de vista biológico, como é o caso de gestantes às vezes, e como é o caso de idosos, elas podem ter mais problemas com dengue também, né, como teriam com qualquer outra doença. Entendi. Mas não que a dengue em si, ela induza naquelas pessoas um problema maior. Mas a própria condição de fragilidade delas já coloca também elas diante de uma situação de maior risco ou sofrimento diante dessas doenças. Né? Adalberto, alguma pergunta aqui? Sim, doutor, uma dúvida, só para falar a respeito de dengue, como que a gente sabe que ela está se evoluindo para uma dengue hemorrágica, doutor? Geralmente é o seguinte, olha, a dengue ela começa ali com febre, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, aquelas coisas, mas a pressão dela está boa, ela não tem sangramento em lugar nenhum, então isso é uma dengue leve, né? Lá pelo 3º, 5º dia, né, que é o período que a dengue costuma complicar, em quem ela vai complicar, aí a pessoa pode começar a ter tonteira, ter muita sede, dor na barriga, sangramento no nariz, na gengiva, manchas no corpo, aí a gente começa a ficar mais preocupado. Aí quando a gente vai examinar a pessoa, a gente vê vários sinais e sintomas de que ela poderá evoluir para complicação. Por exemplo, eu meço a pressão dela deitada, está um tanto. Quando eu meço a pressão dela em pé, a pressão cai muito. Isso é um sinal que preocupa. Tem uma prova que eu faço, chama prova do laço, né, que eu aperto o aparelho de pressão no braço assim e vejo se aparecem alguns pontinhos vermelhos. Se isso acontecer, é um sinal de alerta. Se a pessoa começar a ter sangramento, né, nas fezes, na urina, na gengiva, na hora de escovar o dente, no nariz, também é um sinal de perigo. E dengue, geralmente, ela complica quando a febre melhora. Então, no dia que falou assim, opa, hoje a febre sumiu, que bom. Não, esse dia é perigoso. Esse dia é perigoso. Aí é que é perigoso. perigoso. É o dia que pode começar a complicar. Né? Então, é onde a gente tem que ficar alerta em relação às manifestações de complicação de dengue. Eu vi uma postagem ontem de uma pessoa no Facebook, ela fez a postagem, absurdo, mas em todo caso estava lá, de uma foto que ela fez das próprias mãos, assim, muito inchadas e tudo, e lamentando que estava com dengue. Esse negócio de Facebook agora dá de tudo, né? A pessoa publica lá até tem coisas que... Mas tudo bem, não vem a casa, o problema é dela lá. É que eu agora me lembrei dessa foto para perguntar ao senhor. Há uma tendência de inchaço ou retenção de líquidos na pessoa para ela ter ficado desse jeito, doutor? Olha, dengue é o seguinte, quando a pessoa tem a forma grave da dengue, né, que a gente chama de choque do dengue, né, e que precisa tomar líquido em excesso, a gente costuma fazer na veia, inclusive num volume muito grande de líquido, muito rápido, pode ser que depois que a pessoa se recupere, ela fique com algum inchaço em consequência disso. Mas isso não tem problema, ela melhora logo depois, elimina esse líquido sem maiores consequências. Muito bem, nós conversamos com o doutor Bernardino. O senhor é carioca, fluminense, doutor? Sou mineiro. Porque por um momento eu percebi o seu sotaque me pareceu de carioca, fluminense. Falei, será que... Não, eu sou lá de Minas. É de Minas? Ei, Minas sou de Timóteo, uma cidade chamada Timóteo, em Minas Gerais. Timóteo, sim, é uma cidade, eu não sei quantos mil habitantes tem, mas é uma cidade, pelo menos aqui no noticiário, virou mexer, a gente lembra dessa cidade, Timóteo, né, de Minas Gerais.
Timóteo é a cidade do Porto de São Carlos, assim, mais ou menos. Eu imaginei sim. Imaginei uns 200 mil habitantes, porque ela não é uma cidade... deve estar por aí. Predomina em Minas, predominam os municípios bem pequenos. Aliás, é o estado que mais tem municípios no país, né? Minas Gerais. Mas predomina muito aquele município pequenininho. Então. Mas Timóteo não. Sempre que a gente viu, a gente sempre imaginou que fosse uma cidade já mais... populosa e tudo mais, como de fato o senhor está descrevendo aí. Timóteo aquela região lá tem 2 usinas siderúrgicas de grande porte, né? Então isso atrai muita gente, muito trabalhador, então é uma região muito populosa. Ô doutor, estava encerrando a entrevista, chegou uma pergunta aqui que eu achei tão pertinente, se o senhor me permitir, só mais um minutinho da sua atenção, pois não? Vamos lá. Doutor, ultimamente está circulando nas redes sociais um vídeo onde mostra algumas pessoas utilizando vinagre para afastar o mosquito da dengue. Isso é verdade ou é mentira? Olha, não tem fundamentação científica nenhuma esse tipo de coisa, entendeu? Dengue é o seguinte, ou você elimina o criador de mosquito, você não deixa água parada em lugar nenhum, limpa os quintais, limpa tudo, você não tem muito o que fazer, né? Então essas coisas não ajudam não. Repelente de mosquito ajuda, já existe prova científica disso, e essas roupas, né, que a gente conversou aqui. Essas outras coisas não tem nenhuma evidência de que isso traz algum benefício em relação à questão de dengue, não. Médicos como o Dr. Bernardino Souto, que fala com desenvoltura, você vê que fala com interesse em orientar as pessoas e tudo. Esse é o médico humanista ao qual me refiro sempre aqui. O senhor é um deles. Ao dedicar esses momentos aos nossos ouvintes, o senhor está prestando um grande serviço à população e está permitindo que a gente também cumpra o nosso dever de ajudar nesse esclarecimento. Então, sou muito grato, doutor Bernardino, por sua participação. Bom dia. Eu te agradeço, viu? E desejo um bom dia aí a vocês e nossos ouvintes. Ao senhor também, uma boa semana, um abraço, viu? Doutor Bernardino Souto, ele é especialista em epidemiologia, falou sobre dengue no nosso programa.